Tradicionalmente, uma aplicação web tem sempre fecheiros de CSS agregados a si, para transformar a aplicação em termos estéticos bem mais interessante do que aquilo que é o resultado da execução apenas de HTML. Como é que nós vamos utilizar CSS dentro de um projeto que inclui componentes de React? Bom, tradicionalmente, e relembrando para todos aqueles que não estão, centrados em tudo isto, nós podemos utilizar CSS numa página de HTML de forma extremamente simples. Ou importando um fecheiro de CSS ou vários fecheiros aqui no head, ou então criando aqui o seu próprio espaço de style. E quando nós criamos um espaço de style, poderemos colocar aqui, por exemplo, classes. Eu posso colocar aqui red, por exemplo, vamos chamar assim, mais fácil, e vou colocar aqui uma propriedade, background color, red, e já agora o texto, color white. Vamos criar ainda uma outra classe chamada green, e nesta classe vamos fazer exatamente a mesma coisa que temos aqui, aliás, vamos copiar tudo o que aqui está, e vamos colocar aqui o green. Aqui vamos também colocar um green. E até para que fique tudo mais interessante, vamos colocar aqui um padding de 10px. Significa que vamos ter então um espaçamento interior do elemento que for, embelezado, vamos chamar assim, com este CSS. Então vamos colocar aqui padding 10px. Bom, o que é que vai acontecer então? No HTML tradicional, se eu quisesse colocar aqui um div e agora aqui um parágrafo, texto do div, vamos colocar assim, eu poderia usar a expressão class igual a red. E agora, como podem já observar aqui no nosso browser, já temos aqui o resultado deste nosso código. Se eu quisesse colocar aqui um outro com o green, nós iríamos ter então aqui já a apresentação do código desta forma. Ora, isto tem algumas diferenças relativamente aos componentes do React e que eu vou passar a explicar. A utilização do CSS ou a escrita de CSS é, em praticamente todas as circunstâncias, muito similar a uma página de HTML puro. No entanto, a forma como nós utilizamos ou chamamos as classes de CSS nos componentes de React é especial. E vamos ver o porquê. Então, aqui eu vou colocar um componente. Vamos criar um componente desta forma, um class component, comp A, vamos lhe chamar o A, extends react.component. E agora vamos colocar aqui o seu famoso método render, que vai fazer um return de um div, e lá dentro vamos colocar o parágrafo. Vamos colocar aqui exatamente como estávamos a fazer no exemplo anterior. Então o parágrafo vai ser texto do comp A. Ok? Ora, obviamente que para que nós possamos ver este componente, teríamos que o colocar aqui, neste caso, comp A, e vamos passar a ter aqui a apresentação do componente. Como é que nós vamos poder agregar, por exemplo, uma destas classes que aqui está, o red, a este componente? Bom, temos que terem atenção que, neste caso concreto, no div, nós não podemos usar a expressão class é igual a red. Reparem que vamos ter aqui um erro, ok? Apesar do texto estar ali a aparecer desta forma, nós vamos ter aqui um erro e tem a ver exatamente com isto. Class é uma palavra reservada dentro do nosso React. Porquê? Porque, de facto, nós não estamos a escrever HTML, estamos a escrever JSX. Então, neste caso, a forma correta de nós podermos aceder às classes de CSS é colocar a expressão class name. Okay? E agora vamos deixar de ter aqui o erro e passamos a ter aqui, de facto, o nosso componente a ser apresentado da forma correta. Reparem agora aqui numa outra circunstância, que eu posso criar aqui um outro componente chamado componente B, em que eu vou colocar aqui o componente B e colocar aqui o green. Bom, o que é que vai acontecer então para que o componente A e B possam ser apresentados? Eu posso criar um outro componente que é agregador, então classe, vamos lhe chamar app extends react.component e vamos colocar aqui o render com um return
E nunca esquecer que nós vamos ter que envolver, neste caso eu vou querer apresentar estes dois componentes dentro do app, nunca esquecer que nós não podemos fazer isto que aqui está. Comp A e depois comp B. Porquê? Vamos ter o famoso erro da falta de um wrapper, de algo que esteja dentro de um div ou de um outro elemento que tenha uma abertura e um fecho, uma closing tag. Então nós temos sempre que usar, tradicionalmente será aqui um div, ok? Vamos colocar aqui assim a abertura, vamos colocar aqui em baixo o fecho e vamos ter então os nossos dois componentes a serem apresentados. Bom, eu tenho aqui compa, peço desculpa pelo facto, agora sim, vamos ter aqui a apresentação do comp A e do comp B. Reparem, porque é que não aparece? Obviamente porque eu ainda não coloquei aqui o app, que é este componente agregador. E, portanto, temos aqui os dois a serem apresentados de forma correta. Muita atenção também, porque podem ser levados a pensar, ok, e porque é que nós não usamos aqui o class name, já que tudo isto aqui é muito similar a uma tag de HTML? Bom, de facto não vamos poder fazê-lo, porque temos aqui um comportamento diferente daquilo que seria expectável. Se eu colocar aqui class name igual a red, ok, reparem o que é que vai acontecer, ok, tudo bem, parece que está a funcionar, mas na realidade não estará. Eu vou aqui tentar fazer essa experiência, eu vou aqui colocar uma classe vazia, ok? E o que vai acontecer é que o texto do componente A não é influenciado de forma alguma pela existência aqui do class name igual a red. E se eu fizer aqui outro tipo de experiências, eventualmente vamos ter também alguns erros por vezes, outras vezes nem sequer vamos ter rigorosamente nada. Bom, muita atenção então a estes aspectos, iremos com certeza ter a oportunidade de aprofundar a utilização deste tipo de componentes aqui e o CSS ao longo desta playlist. É importante que vocês, à medida que vão aprendendo estes conhecimentos, façam também as vossas próprias experiências.